Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento, mais uma live nesse domingo de Páscoa, tão importante para a gente, né? Que lembra a ressurreição de Jesus e toda a consequência que a ressurreição dele trouxe para a nossa fé, trouxe também para todos os acontecimentos da história e a influência que isso causa na nossa vida em todos os momentos, principalmente nesses momentos, né, de comoção mundial, para a questão que nós estamos atravessando. Sejam bem-vindos, aproveitem, deixem aí os seus comentários. Hoje nós vamos tratar basicamente da Páscoa, né? Vamos falar da Páscoa, tanto pela manhã como à noite, da ressurreição de Jesus. E agora pela manhã nós vamos lembrar um pouquinho da Páscoa original, né? Aquela Páscoa que começou quando os israelitas saíram do Egito, estavam prestes para sair do Egito naquela noite. E o nosso tema é esse, o voo do anjo e o começo de um novo tempo. A minha oração é que você seja edificado com a palavra de Deus, que Deus visite o seu lar, a sua casa, a sua família e traga para você essa certeza de que nosso Deus nos visita constantemente, todos os dias, mesmo que nós não percebamos, mas a presença dele é real e a presença dele é o que faz a diferença na nossa vida. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos falar com Deus? Deus querido, muito obrigado, porque nessa manhã, mais uma vez, nós lembramos a tua palavra que diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mais uma vez hoje, quando comemoramos a Páscoa, quando lembramos da tua ressurreição dos mortos, quando lembramos que nem a morte teve o poder de segurar o Senhor, nós sabemos então que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E nada pode se opor ao teu poder, nada pode se opor aos teus planos, nada pode se opor aos teus caminhos. Que cada um de nós nessa manhã olhe para as nossas vidas, olhe para o teu poder e tenha uma postura de se curvar ao teu poder. Reconhecer realmente que tu és o Senhor e que sem ti, como o Senhor mesmo disse, nós nada podemos fazer. Abençoa, Deus, cada família que está aqui nesse momento, visite suas casas com paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar lendo para você o relato da primeira Páscoa, que está lá no livro bíblico de Êxodo, no capítulo 12. E o relato é esse. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro, ou cabrito, ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nas batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, inclusive a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos
dentre todos os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Existe uma música do compositor brasileiro Oswaldo Montenegro, cujo título é bem sugestivo, é Estrada Nova. E nessa música chamada Estrada Nova, o Oswaldo Montenegro ele fala poeticamente de todas as inúmeras coisas na vida que passam, que têm um prazo de validade. E no meio da canção, do poema que ele compôs e cantou, tem uma frase que eu queria deixar com você. Ele diz assim: eu conheço o medo de ir embora. Embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Eu acho essa canção, eu acho esse poema maravilhoso, porque ele expressa uma expectativa humana mundial. Qual é a expectativa humana mundial? Que o mal passe. Que o mal passe e depois que o mal passar, venham dias de paz. E o texto que nós lemos de Êxodo 12 fala da Páscoa. Mas você sabe qual é o significado da palavra Páscoa? Páscoa é passagem. Ela se refere à passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito, que foi a 10ª e última praga, que na verdade foram avisos antecipados que Deus mandou a Faraó para que ele libertasse os israelitas, o seu povo, que estava lá cativo 450 anos. E por mais avisos, por mais alertas que o Faraó recebesse, ele foi endurecendo o coração, foi rejeitando a voz de Deus na sua vida, até que as pragas vieram. E cada praga, na verdade, representava um deus egípcio. Então, se você com calma na sua casa ler depois cada uma das pragas, você vai perceber que cada uma das pragas equivalia a um deus egípcio. De forma que o faraó percebeu que toda a confiança que ele tinha nos seus deuses não serviu de nada. Até que ele mesmo perdeu o próprio filho. De tanta teimosia, de tanto bater cabeça, de tanto rejeitar Deus, de tanto negar, escutar os avisos que Deus, e foram muitos avisos que Deus lhe deu. Então naquela noite o anjo da morte passou sobre a terra do Egito. E Páscoa significa passagem. E ao falar de Páscoa, a gente lembra que esse texto fala da primeira Páscoa que houve, o estabelecimento da primeira Páscoa judaica. Ele narra algumas coisas. Ele narra primeiro a preparação da saída do Egito. O povo israelita já estava lá, como eu disse, 450 anos, sob o domínio de Faraó, sob escravidão pesada. Mas a Páscoa, ela inaugura também o rompimento desse calendário egípcio e a construção de um novo calendário hebraico. Se você percebeu, Deus diz para eles que era o começo do novo ano e que a partir daquele dia, 10º dia, eles deveriam começar o ano. Mas que mês era esse? Era o mês hebraico de Abib, que é o mês de abril para nós. Então o calendário judaico ele começa em abril. E o ano judaico não começa 1º de janeiro. O ano judaico começa na Páscoa. E tem todo um significado maravilhoso. Porque enquanto começa o ano, justamente na Páscoa, começa o ano justamente com a celebração desse livramento, dessa passagem, e da passagem do anjo e da proteção dos israelitas com o sangue do cordeiro que estava nas suas casas. Isso é significativo porque não é só um rompimento de um calendário estabelecido, é também o simbolismo da libertação de uma cultura,
uma cultura de restrição, de liberdade, uma cultura onde o mal prevalece sobre o bem. É uma nova data, mas é uma data que inaugura um novo ano e, portanto, é uma data que inaugura uma nova espécie de vida, uma vida marcada pela liberdade, em que Deus é o próprio libertador de todo o sistema que oprime. É o início do processo da libertação, que coincide com uma festa, onde cada família se reúne, e pode até ter mais gente, né? Gente de fora da família pode participar. Eles se reúnem para comer. Eles sacrificam um cordeiro, comem a carne assada do cordeiro com ervas e pão, para marcar depois com o sangue do cordeiro as entradas das casas, das portas das suas casas. E esse ritual, que se prolongou ao longo da história e que é comemorado até hoje, ele aponta mais tarde, a gente sabe, para o próprio sacrifício de Jesus, que é chamado de nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é que a Páscoa inaugura? Se muda o calendário, se o ano começa em abril para eles, é a inauguração de um calendário, mas é a inauguração de uma nova etapa, a inauguração de várias coisas. A Páscoa, por exemplo, inaugura a chegada de Deus no cenário caótico. Lembre que eles estavam lá 450 anos, sob pesada opressão, sob escravidão sem limite, um cenário que era produzido pelas forças do mal personificadas no faraó, tudo aquilo que restringe a liberdade e deixa o ser humano preso, portanto, à escravidão, seja a escravidão política, no caso do faraó, seja a escravidão por qualquer outra coisa que deixe o ser humano dependente de algo. Então Deus não suporta esse tipo de coisa que deixa o ser humano dependente de alguma coisa, e ele vem libertar. Então a Páscoa inaugura a chegada de Deus em qualquer cenário caótico. Mesmo que a escravidão no Egito tenha durado tantos anos, a escravidão não pode se manter quando Deus chega. E Deus sempre chega. E quando Deus chega, ele adota um povo, que é o povo israelita, e marca esse povo como povo distinto, porque ele escolheu esse povo. Da mesma maneira que Deus, quando entra na sua história e na minha, ele nos marca com um sinal invisível, mas com um sinal real, de que nós somos dele. E de que ninguém pode nos tocar e tirar a nossa liberdade, que é liberdade nele, porque nós somos propriedade de Deus. Então Páscoa é a passagem do anjo da morte sobre toda a terra do Egito, é a 10ª e última praga, como eu te falei. Ela vai ceifar os primogênitos do povo, mas ao mesmo tempo ela vai poupar os primogênitos dos israelitas. E por que ela poupa? Porque Deus fala para Moisés o seguinte: nessa noite eu passarei pela terra do Egito, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. E nas casas marcadas com o sangue do cordeiro não houve morte. Deus preservou a vida das famílias judaicas, das famílias hebraicas. Então, sendo uma passagem, a Páscoa lembra para nós uma coisa básica: tudo na vida é passageiro. Inclusive aquilo que você e eu acreditamos que nunca vai acabar. Tudo é passageiro. É a passagem de Deus sobre aquelas situações que atormentam, que apavoram, que afligem, que entristecem. É a passagem de Deus nos visitando em nossa casa, nos visitando em nossa família, nos visitando em nossa história e alterando aquele cenário que a gente acreditava que era o nosso ponto final. Não é. A Páscoa, portanto, lembra que tudo é passageiro, porque Deus passa por nós fazendo as coisas passarem e terem um ponto final. Só que a Páscoa também não é só um ponto final, ela é a inauguração de um novo ponto. É como aquele intervalo que anuncia como música, a pausa. Toda música tem pausa. Pausas musicais são aqueles intervalos de tempo na pauta da música, onde tem que haver silêncio, onde nenhuma nota tem que ser tocada nesse instante. A gente gosta tanto de música, a gente aprecia tanto a música, mas toda música escrita em partitura tem uma pausa. A pausa é um momento de silêncio. Até para a música tem que ter silêncio. E o que esse silêncio está fazendo lá?
O silêncio é a transição, é a expectativa. O que vem a seguir? Até agora nós estávamos tocando a vida. Até agora estávamos tocando nossos programas. Até agora estávamos tocando as nossas atividades. De repente a pausa. A pergunta que fica é: e aí? E agora? O que é que vem depois? Mas eu quero lembrar para você que quando Deus passa e faz a pausa, significa que o depois é o melhor do que o agora. Que o depois é o melhor do que ontem. E de que o depois vai ser excepcionalmente melhor e mais bem-aventurado do que o passado. Se você olhar na sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 8, há um relato de que há um silêncio no céu cerca de meia hora. E eu fico pensando, na descrição teológica, bíblica, se o céu é um lugar de muita festa, e é. Se o céu é um lugar de muita alegria, e é. Se o céu não tem mais sofrimento, dor, morte, só tem alegria, só tem gente rindo, conversando, brincando, se alegrando, cantando. Mas há um momento em que o céu pausa, cerca de meia hora. O céu fica em silêncio. E aí você vai olhar Apocalipse 8 e vai perguntar: por quê? O que é que foi capaz de fazer o céu parar de cantar, de sorrir, de gargalhar, de se alegrar? Por que há pausa no céu? Porque nesse momento, nessa pausa de meia hora, está escrito lá, que um anjo sobe da terra para o céu e ele leva a Deus as orações minhas, suas e de todo mundo. E quando Deus recebe as orações de cada um de nós, o céu para. O céu fica em silêncio. Você percebeu a importância que Deus dá à nossa oração? A ponto do céu ficar em silêncio para escutar? Mas Deus não só escuta a nossa oração, a Bíblia diz que Deus responde às orações lá em Apocalipse 8. E como resposta na terra, há trovões, estrondos, relâmpagos e terremotos. Deus responde metaforicamente, provocando alterações profundas na terra, profundas na história, profundas nas vidas. E é isso que nesse momento Deus está fazendo. Nós nunca ficamos sem resposta quando enviamos aos céus as nossas orações. Bom, a Páscoa é o fim, Páscoa é o início. Páscoa também inaugura, como sendo passagem, a transição para um momento melhor. Deus fala para eles assim: estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Qual era o objetivo dessa ordem? É fazer com que os israelitas estivessem prontinhos, calçados, vestidos, porque eles sairiam naquela noite. Lembra? Eles ficaram 450 anos. Mas quando Deus voa pelo anjo, passa sobre o Egito naquela noite, Deus diz: vocês não ficarão aqui 1 minuto a mais. E é sempre assim. Era o fim de 450 anos de sofrimento, de morte, de angústia e dor. Então, se a Páscoa anuncia o começo de um novo ano, se a Páscoa inaugura o começo de uma nova época, se a Páscoa anuncia o início de um novo capítulo na história e na vida, a Páscoa também anuncia o fim de uma antiga situação. Porque para que haja começo de algo novo, é preciso que aquilo que é antigo acabe. Então o fim da dor vai inaugurar o começo do alívio. A Bíblia diz isso: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos exercendo a fé no término de tudo o que até agora nos fez chorar, nos oprimiu, nos limitou, nos desumanizou
e nos fez viver como escravos e não como filhos de Deus. O convite da Páscoa é para que você e eu paremos de viver como escravos de qualquer coisa. Há tanta escravidão hoje, que não necessariamente seja de Faraó. Há tanta escravidão mental hoje, que não é do Faraó. E Deus convida a mim e a você não vivemos como escravos de nada, mas como filhos de Deus, porque os filhos de Deus vivem dentro da própria realidade da alegria perpétua. A primeira Páscoa, ela foi comemorada dia 10 de abril. Por quê? Por que 10 exatamente? Porque 10 foram as pragas que Deus enviou sobre o Egito. E no fim do 10º dia, no dia da última praga, o sofrimento acaba, definitivamente. E sabe como é bom isso? É bom saber que um dia a dor tem um dia para começar. E do mesmo jeito que a dor tem um dia para começar, ela tem um dia para acabar. Nada vai durar para sempre. Não desista no meio do caminho, porque a linha de chegada, às vezes, pode estar mais perto do que você imagina. A mulher, quando ela está entrando em trabalho de parto, ela pensa que aquela dor daquele momento não vai acabar nunca. Alguns dizem que é como a dor no rim, cálculo renal, mas quem nunca teve filho não sabe. O fato é que quando a mulher entra em trabalho de parto, ela pensa que a dor não vai ter fim. Mas quando o bebê nasce e colocam um bebê sobre o peito dela, a euforia, a alegria de ela ver e tocar aquele que ela carregou no ventre 9 meses supera qualquer dor que ela tenha passado minutos antes. Isso mostra uma coisa: o fruto que você tem semeado vai nascer. Essa é a promessa de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria colhendo os seus frutos. Naquela noite de 10 de abril, o anjo da morte voou sobre o Egito. Em algumas casas houve desespero, houve pranto, houve angústia e houve lágrimas inconsoláveis. Mas em outras casas houve proteção, houve livramento, houve alegria, houve libertação. Qual é a diferença? A diferença é que em algumas casas nunca se escutou e nunca se ouviu e nunca se deu atenção a Deus. Mesmo que Deus estivesse falando tanto tempo com o Faraó. E mesmo que Deus estivesse enviando 10 sinais sequenciais. Então aqueles que desprezaram Deus, naquela noite a morte os visitou. Mas na casa daqueles que temiam a Deus, que amavam a Deus, que gostavam de Deus, a vida os visitou. Eles saíram finalmente da morte para a vida, da dor para o alívio, da angústia para a paz. Então, se você também crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, celebre a Páscoa hoje com a sua família. Mas celebre mais do que isso o sentido real da Páscoa. Acredite que a Páscoa lembra a passagem de um momento difícil, insuportável, para um momento de satisfação, para um momento de celebração. Acredite também que a Páscoa lembra a inauguração, o começo de um novo tempo, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E por fim, acredite também que a Páscoa lembra o fim do seu tempo de luta, do seu tempo de prova, do seu tempo de dificuldade, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixo com você só para lembrar o que Deus fala para eles sobre a passagem do anjo. O sangue nos batentes das portas servirá de sinal, marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. Quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Que essa promessa, o fato de você se colocar debaixo do sangue do Cordeiro,
O fato de você crer que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da tua vida, e a partir daí o sangue dele cobre sua vida e sua família, traga para você nesse domingo de Páscoa a alegria de saber que sua casa tem cobertura e que sua vida é coberta por aquele que é todo poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque lembramos que a Páscoa é a passagem de um tempo de dor para um tempo de alegria. A passagem e a inauguração de um tempo em que ficam para trás toda forma de limitação, de escravização, toda forma, Deus, de opressão sobre o ser humano. O Senhor nos convida para sermos livres, pessoas que realmente amam o Senhor e encontram em Ti a verdadeira liberdade. Porque se o Filho vos libertar, o Senhor diz, verdadeiramente vocês serão livres. Que o Senhor abençoe todos e cada casa, que o Teu sangue cubra cada vida, nos protegendo do mal e nos guardando para o Teu reino e glória. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu espero você hoje à noite, às 20 horas. Nós vamos ter mais uma reflexão sobre a Páscoa, um tema bastante interessante que eu vou divulgar para você na página da igreja. E eu espero você aqui também às 8 horas, 20 horas. Tá bom? Um grande abraço para você. Boa Páscoa. Deus te abençoe.